Bem, na verdade, se você analisar o resultado da luta armada, até quem ficou na esquina gritando abaixa a ditadura fez mais, porque a luta armada não foi bem sucedida. Mas se você analisar a partir da avaliação que se fazia naquele momento, que um instrumento para derrubar o governo era a luta armada, e que essa luta teria que ser feita por pessoas mais conscientes no princípio, que através do seu exemplo iam atrair as outras momentaneamente menos conscientes, o melhor lugar de estar era no centro da luta armada. A aventura com a palavra, você começa quando diz mamãe, de uma certa maneira, né? Mas eu comecei a me orientar à palavra, em direção da palavra, já muito garoto, né? Na escola, eu fazia composições que eram bem recebidas pelos professores, apesar de serem irreverentes, né? E eu gostava muito de ler, eu me escondia no banheiro, às vezes, para ler, entende? E comprava os meus livros, mantinha os meus livros em casa quando garoto. Havia uma revista que estava surgindo na época, uma revista literária chamada Senhor, que era muito boa, e eu esperava nas bancas a chegada da revista, acompanhava muito bem e tal. Então, desde menino, o meu caminho para fugir um pouco da mediocridade da vida provinciana da cidade, às vezes até da mediocridade da vida familiar, eu procurava os livros, né? Eu lia os livros e me refugiava para ler até hoje, né? Até hoje a minha vida é um pouco assim. Quando as coisas complicam, e a ponto, não complicam no sentido de necessitarem da minha intervenção, mas quando elas complicam a ponto de eu achar que eu não posso fazer nada e que vou me aborrecer, então eu procuro ler um livro. Faço isso aqui em casa, no congresso mesmo, às vezes. Eu sempre levo um livro na pasta. Quando as discussões são totalmente hopeless, como a gente diz em inglês, totalmente absurdas, então eu leio um livro, uma coisa assim, para poder tocar o barco. Eu não tenho preferência especial por nenhum livro que eu escrevi, apesar de eu ter escrito 11 livros. Eu acho que eles foram todos circunstanciais, livros escritos para atender uma determinada necessidade do momento, ou às vezes uma necessidade minha de dinheiro também, às vezes acontece. Eu escrevi O Que é Isso, Companheiro, para relatar o que aconteceu no período de resistência à ditadura. Depois escrevi O Crepúsculo do Macho para relatar como foi o período do exílio. Finalmente escrevi Estradas e Bandeiras para relatar o que foi a experiência da volta ao Brasil e toda a celeuma que a minha volta, de uma certa maneira, indiretamente causou. Depois escrevi outros livros, Sinais de Vida no Planeta Minas, com a intenção de levantar a importância da luta das mulheres, da resistência das mulheres mineiras. Um livro sobre mulheres mineiras que, de uma certa maneira, não se enquadraram dentro dos padrões da tradicional família mineira. Escrevi Goiânia, Rua 57, porque fiquei extremamente chocado com o desastre nuclear em Goiânia e achava que tinha que fazer um relato daquilo para o futuro, né? Uma experiência que tinha que ser, de uma certa maneira, consignada. E, finalmente, escrevi um livro sobre o Greenpeace também, escrevi um livro sobre a campanha eleitoral de 86, todos livros circunstanciais, né? Nenhum desses livros posso dizer que eu tenha preferência sobre o livro que virá, que eu não sei exatamente qual vai ser, mas eu sempre tenho esperança de um dia escrever um livro bom. Normalmente, quando eu estou fora das minhas responsabilidades políticas, eu escrevo quase sempre. E, às vezes, eu tenho que escrever orientado pelo tempo.
Eu tenho, por exemplo, um artigo semanal na Folha de São Paulo. Então eu escrevo artigo todo dia, numa certa, quer dizer, toda terça-feira à noite eu paro para escrever esse artigo, não importa o que acontece. Muitas vezes eu tenho o tema já pré-definido e tenho até uma ideia de como me orientar no tema. Mas, de um modo geral, eu gosto muito de escrever, começar a escrever um texto sem saber exatamente por onde eu vou, deixando que o processo de criação seja também um diálogo com o inconsciente. Evidentemente, eu não deixo jorrar todo o inconsciente desordenadamente, porque ficaria incompreensível. Na verdade, eu considero um diálogo entre a explosão do inconsciente e a tentativa de transformá-lo em alguma coisa, eu digo, sociável, no sentido de que haverá uma outra pessoa, que é o leitor ou a leitora, né? E eles vão, de uma certa maneira, partilhar daquela experiência. Portanto, de um modo geral, eu acredito muito nessa coisa que vem de dentro. Eu, às vezes, começo um livro com uma frase, com uma ideia vaga, entende? Sabendo dentro de mim de que alguma coisa vai se estruturar dali, vai surgir dali. Surge, pelo menos no nível dos artigos, toda terça-feira. Eu não acredito que eu vou escrever um artigo, eu não consigo me convencer de que eu serei capaz. Mas às 11 horas da noite, 11h30, eu falo, mais um artigo escrito, aí vou dormir em paz. Olha, eu tenho um livro aqui, publicado pelo Libération, entrevistando 300 ou 200 escritores do mundo com essa pergunta. Nesse livro eu respondi um pouco como a própria Simone, que eu escrevo para ser amado. Mas hoje eu já penso que talvez essa resposta não tenha sido adequada totalmente. Você escreve para ser amado, é claro, você quer que as pessoas gostem do que você escreveu e de que te respeitem também a propósito do que você escreveu, mas você escreve também, eu acho que para se entender, para se articular. Muitas vezes você escreve para estabelecer a tua própria identidade, a tua própria costura do mundo. E muitas vezes você escreve, eu tenho escrito muito também, no sentido de influenciar certas realidades. Então hoje eu já não diria só que eu escrevo para ser amado, como disse naquele momento. Eu acho que há muitas outras dimensões no ato de escrever e acho que escrevo também para ser amado, escrevo para me entender, para de uma certa maneira articular o mundo internamente. Escrevo também para influenciar o mundo, para opinar politicamente, enfim, escrevo para várias coisas. Eu comecei a trabalhar com o jornal um menino ainda. Né? Eu estava exatamente fazendo um discurso, não propriamente em cima de um caixote, mas fazendo um discurso na rua, quando o jornal da cidade me descobriu e me convidou para trabalhar para ele. E naquele momento que eu comecei a trabalhar, eu já tinha lido alguma coisa sobre jornalismo. Né? E os americanos, os norte-americanos precisamente, sempre foram os interlocutores para mim em termos de avanço técnico nesse campo. Da mesma maneira que eles foram os interlocutores do ponto de vista do jornalismo, do ponto de vista da história curta e até do intercâmbio entre o jornalismo e a literatura, há escritores americanos que contribuíram enormemente, como Hemingway, por exemplo, na época, e outros que escreveram livros que não são americanos, mas escreveram livros que puderam, de uma certa maneira, me ensinar a escrever para jornal, como é o caso do Camus. Não é? O Estrangeiro é um livro extraordinariamente bem escrito, extraordinariamente conciso, com frases curtas, e nesse sentido eles me ajudaram muito ou me influenciaram muito na compreensão de como utilizar a literatura no jornalismo. Do ponto de vista literário mesmo, quer dizer, eu sempre admirei alguns autores brasileiros, né? Quando eu era adolescente, já jovem mesmo, eu sempre dizia, eu gostava muito da Clarice Lispector,
gostava muito do Guimarães Rosa, achava que eram dois escritores extraordinários, não é, do Brasil. E continuava, de uma certa maneira, também acompanhando o que se passava lá fora. Além dos americanos, dos brasileiros, eu acompanhava um pouco a literatura francesa, o Sartre, a Simone, o próprio Camus, mas aí mais com uma perspectiva não propriamente só de literatura, mas mais com uma perspectiva de um intercâmbio filosófico, né? Então essas formações, do ponto de vista profissional e técnico, eu me formei muito no diálogo com os norte-americanos. Quando eu digo diálogo é o seguinte, eu como menino comprava todos os livros, anotava e tal, e aprendia inglês também na rua, eu digo na rua e no colégio, mas para poder resolver essa questão. E do ponto de vista filosófico, na época eu fui muito influenciado pelos existencialistas, pelo existencialismo do pós-guerra. O Sartre, a Simone, tudo aquilo passou a ser um ponto de referência para mim. Entrei no movimento de esquerda pelo atalho do diálogo com o existencialismo francês. Eu só vinha conhecer o marxismo um pouco melhor no exílio, que aí nós tínhamos a oportunidade de passar longas horas estudando Marx, o Engels e toda a tradição marxista que era realmente um tesouro da literatura, um tesouro da ciência política, mas que eu tinha um contato um pouco superficial. Nós não tínhamos consciência de que estávamos fazendo história. Eu, pessoalmente, não tinha consciência de que estava fazendo história. Talvez eu tivesse a pretensão de estar fazendo história. Nós oscilávamos um pouco entre a inconsciência de que estávamos fazendo uma história e a pretensão de estarmos transformando o destino do Brasil, o destino da América Latina, enfim, tudo que passa pela cabeça das pessoas nesse momento. Eu não pensava assim, eu achava que nós estamos construindo alguma coisa nova, achava que estávamos dentro de um processo revolucionário na América Latina e que o nosso papel no Brasil era fazer também uma revolução. Mas não tinha muita noção do futuro, essa noção assim, do que vai acontecer daqui a 30 anos. Já se passaram 30 anos. Eu não tinha a mínima ideia do que podia se passar daí a 30 anos, que eu estaria dando uma entrevista nessas circunstâncias, contando o que aconteceu, mas como um episódio de aventura. A gente supunha que isso ia realmente mudar a face do país, não é? Eu supunha, teoricamente, nesse momento eu já estaria prestando contas do governo que a gente instalou e das transformações que a gente fez no Brasil. Como isso não aconteceu, não é? Evidentemente que eu não me considero tanto fazendo história. Houve uma tentativa de fazer história, mas que não foi bem sucedida. Nós somos, sob certos aspectos, uma geração que tentou e que procurou, inclusive julgando a sua própria vida, transformar o Brasil, mas que não foi bem sucedida. Não é? Nós não conseguimos transformar o Brasil como nós queríamos. Por outro lado, os nossos adversários também não foram totalmente bem-sucedidos. Os problemas que nos levaram à rebelião naquele momento não foram resolvidos, continuam existindo aí. Foi uma infância bastante acidentada, não é? Eu era um menino considerado um pouco levado, fazia coisas que a família não gostava que eu fizesse, mas foi uma infância muito interessante. De frente da minha casa passava um bonde e nós costumávamos subir no bonde e andar de bonde durante um período muito longo sem pagar. Então nós começamos a exercitar muito ali naquela história de pegar o bonde e descer do bonde. Isso era um divertimento muito bom. Nós vivíamos também muito perto da zona boêmia da cidade.
Então também já na passagem da infância para a adolescência nós fugíamos para ver as mulheres na zona boêmia, os homens, como era aquela vida da zona boêmia. Eu não era uma infância muito produtiva no sentido de que eu não fui muito bem na escola no princípio. Então a minha família me colocou num colégio interno na cidade chamada Rio Novo. Então eu tinha que ir para o colégio interno durante um período. Então eu tomava um trem, passava 2 meses no colégio interno, voltava de trem, passava as férias em casa. Isso porque eu fui expulso de um colégio chamado Granbury, que é o colégio mais importante da cidade, é um colégio metodista. E houve um momento lá que os caras saíram para ir à missa. Os alunos saíram para ir à missa, perderam uma aula e foram expulsos. E nós fizemos um movimento de solidariedade. Não porque a gente fosse católico, eu não era um católico fervoroso, mas porque nós achávamos que era importante ter a liberdade de religião, de ir à missa e tal. Então, por esse movimento de solidariedade, eu fui expulso aos 13 anos, 12 anos. Então, já me mandaram para o colégio interno, onde eu fiquei tranquilo. Tinha que ficar mesmo, porque era a única maneira de sair de lá. Vivíamos no sopé de um morro, subíamos muito no morro também, para jogar futebol, às vezes para pegar cavalo, nós pegávamos cavalo a pelo, amarrávamos um cipó na boca do cavalo e cavalgávamos um pouco também. E era uma infância cheia de aventuras. Portanto, ali tinha tudo, tinha todas as possibilidades de transgressão, né? E tinha também muita amizade, muito calor, uma vizinhança muito atenta e muito solidária. Olha, durante o exílio eu pensei isso um pouco. Se você é escritor ou trabalha com palavra, com uma língua tão isolada como é o português, o melhor seria trabalhar com alguma coisa mais universal, né? Se eu não fosse escritor, eu trabalharia com imagem. E se eu pudesse escolher mais, eu trabalharia com música, uma coisa mais abstrata ainda. E em qualquer lugar do mundo eu poderia trabalhar tranquilamente, que todos entenderiam com todas as nuances do teu trabalho. Eu acho, mas isso foi uma coisa marcada muito pelo meu exílio, pelas dificuldades do exílio, né? Mas eu só posso decidir o que eu gostaria de ser em função das vontades que eu tive de ser outra coisa em determinado momento. Essa visão de Deus que normalmente nos passaram quando criança, não, de um homem velho, barbado, entende, que está olhando por tudo, esse Deus antropocêntrico, eu não acredito. Eu acho que pode haver e deve haver uma imensa força que nos une a tudo, porque nós estamos todos interligados, né? Todas as nossas vidas são interdependentes. Eu dependo da natureza, a natureza depende de mim. Cada vida, cada espécie tem uma relação com a outra. Essa ligação de tudo a tudo no mundo, né? Essa interdependência de todos nós com tudo que existe, me parece uma coisa parecida com Deus, né? Inspira a pensar em alguma coisa parecida com Deus. Agora, o Deus punitivo, que está te esperando para te julgar, para ver se você vai para o inferno, para o purgatório, ou se vai para o céu, ou se você vai esperar no purgatório um tempo e tal, esse eu não acredito não. Essas 3 dimensões do inferno, do céu, mesmo o nirvana e outras espécies de paraíso, eu não acredito tanto não. Eu acho que, sinceramente, eu acho que a gente vive essa vida, né, e que tem que procurar viver o melhor possível essa vida, e que tem que trabalhar com a ideia de que se você for o melhor possível, talvez, se houver outra vida, você será ou recompensado ou evoluirá, entende? Mas se não tiver outra vida, e se não tiver nenhuma recompensa, nenhuma evolução depois disso que se passa aqui, vale a pena viver o melhor possível, entende? Da maneira mais correta possível. A minha ideia é essa.
eu tenho uma visão assim um pouco crítica da ideia de ídolo, não é? Eu acho que na verdade as pessoas roncam de noite, esquecem de fechar o creme dental, de levantar a tampa da privada, entende? Usam meia cerzida no calcanhar. As pessoas são essas, entende? Eu acho que talvez na juventude você possa imaginar, naquela tua estruturação do bem e do mal, que existam pessoas absolutamente boas, pessoas absolutamente más, mas eu não creio nisso. Eu creio que há pessoas extraordinárias em determinado momento, que desenvolvem um trabalho extraordinário e que a gente deve respeitá-las por isso, admirá-las por isso. Em certos momentos também sentimentais, eu creio que artistas que te ajudam a conduzir um pouco a tua vida, a suportar invernos, como eu suportei 8 invernos, e certos artistas, evidentemente, me ajudaram. Ao ouvi-los, eles me ajudaram, né? Como é o caso da Pat Smith, quando eu ouvi a Pat Smith em Estocolmo, num determinado momento, ela me ajudou muito, porque a música dela era uma música viva e que me ajudava muito. Os cantores e músicos brasileiros, o Gil, o Caetano e tal, eu gostava muito deles porque eles me transmitiam uma coisa do Brasil que me fazia falta. Mas nunca os tive na condição de ídolos, e nunca tive ninguém realmente na condição de... Nem os grandes, amanhã, depois de amanhã, vou participar de um debate sobre o Che Guevara. E eu nunca tive também aquela visão do Che Guevara como ídolo, entende? Nem o Fidel Castro como ídolo. Eu sempre tive uma visão mais, talvez como escritor, uma visão mais de que as pessoas são pessoas, né? Onde eles diziam, até a vitória sempre, eu pensava, até a vitória sempre que possível, entende? Quer dizer, a vida é essa. Quer dizer, é claro que, às vezes, você pode ter uma pessoa que acredita no ídolo, ou alguém que acredita que é um ídolo, entende? Mas é um problema deles, está se passando na cabeça deles. A realidade da realidade é que as pessoas são iguais, elas, entende? Não têm grandes... Umas são, evidentemente, mais capazes que as outras, melhores, trabalham mais pela humanidade, tudo mais, mas são pessoas, felizmente, não é? Bem, para começar, eu não costumo me examinar com o nome todo, né? Fernando Gabeira. Quer dizer, Fernando Gabeira eu vejo na capa do livro, no jornal, atendo o telefone, mas eu não tenho assim um nível de autorreflexão ou de autodefinição que possa interessar publicamente. Eu não tenho uma alta elaboração sobre quem sou eu. De modo geral, em grande parte do tempo eu não sei quem sou eu. Às vezes eu sei, às vezes não sei. Eu não tenho assim uma coisa definida. Digamos, Fernando Gabeira é um homem que começou pobre, aí avançou na vida, leu um livro, escreveu, não sei o quê. Isso é coisa um pouco de político, né? Esse voltar para trás e elaborar sobre a sua própria carreira, a sua própria vida. Eu não sei, quer dizer, eu não sou ainda total, não posso dizer quem sou eu, porque a minha vida está rolando. Eu ainda tenho uns caminhos pela frente. Cada vez que eu ouço essa pergunta, dá a impressão de que a minha biografia está sendo traçada, né? E cada vez que você sente a sua biografia traçada, você sente o contato frio com a morte, entende? Então, eu acho que essa ida para o exílio, essa passagem pelo exílio, foi muito boa, muito enriquecedora e tal. Mas essa é a parte, digamos, edificante que você fala nas escolas. E tem um outro aspecto que é difícil, que é o fato de você passar 10 anos da vida adulta na Europa, proibido de voltar ao Brasil e com uma visão crítica do Brasil, e passar 10 anos da vida adulta sem se integrar nesse país totalmente, mas vivendo assim junto com pessoas que eram de outros países, mas que estavam lá naquele momento, ou pessoas que não se identificavam também com os países, cria em você uma situação meio esquisita, parecida com a do índio que sai da aldeia, né, vai para outra comunidade, não consegue se integrar na outra comunidade, mas quando volta para a aldeia também fica um pouco no ar, entende? Então existe muito também esse aspecto, o exemplo não é um exemplo tentando absolutamente demonstrar
é que há diferenças de desenvolvimento entre um país e o outro, ou entre a Europa e o Brasil, não é essa a intenção, mas a intenção é de mostrar que passando 10 anos numa outra sociedade e passando 10 anos entre pessoas que não são propriamente só dessa sociedade, mas que vivem já num universo onde a nacionalidade não tem tanto peso, onde ninguém te pergunta de onde você de onde você veio, mas que estão ali, como numa cidade, qualquer grande cidade do mundo. Ao voltar para a sua comunidade, você não consegue se integrar totalmente. E ao ir para lá de novo também não consegue mais. Então, o exílio prolongado tem essa possibilidade de deixar um pouco no ar. Você já não é mais o brasileiro, não é? Mas também não é o europeu. Você ficou no ar. E eu acho que esse ficar no ar é uma coisa que talvez não se resolva facilmente. E você tem que aprender a ser produtivo e a viver nessas circunstâncias.